Nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, aproveitar as melhores energias que se encontram nesta sala, neste ambiente. Energias de paz, de amor, de compreensão, sabedoria, doação. Agradecemos nesta manhã pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui em mais um dia de aprendizado. Agradecemos ao Pai Mestre, a Dona Joana, mentora desta casa, aos espíritos de luz, espíritos que nos guiam, que estão conosco a cada manhã, neste ciclo de evolução e de aprendizado. Que nesta manhã nosso amigo e palestrante Luciano Menezes, ele seja intuído e que o tema que será dito, será proferido nessa manhã, nós possamos absorver o que for de melhor para um crescimento individual. Sejamos melhores a cada dia com a nossa família, nossos amigos, os nossos colegas de trabalho e todos que nos cercam. Ser conosco, Pai, agora e sempre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bem dizei ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem instrumentos de nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar que deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece mais pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Avre, 1862. Para maiores esclarecimentos, Luciano. Não? Está liberado já. Meus irmãos, muita paz, que Deus nos abençoe. Eu não queria interpretar essa passagem do Evangelho especificamente falando da paciência, porque tem algumas coisas que foram lidas sobre a paciência que eu particularmente não ecoa em mim como uma coisa muito favorável, como uma coisa saudável, como por exemplo, Deus escolheu os seus eleitos marcados pela dor, que está aí, que foi lido no Evangelho agora. Eu não consigo conceber essa ideia de que Deus escolhe qualquer pessoa para viver a dor, como se fosse ali os seus eleitos, dando a entender que se eu sentir dor, eu vou me iluminar, eu vou crescer, eu vou me tornar um espírito melhor. Então, eu particularmente não comungo dessa ideia. E nem acho que o sofrimento seja o único caminho, ou o caminho que devamos escolher para nós conquistarmos o que essa vida propõe que vivamos
não é possível que a gente consiga acreditar de que sofrendo é que a gente vai redimir-se da nossa própria ignorância. Entendo eu, inclusive, que essa é uma cultura muito bem estabelecida. Na quinta-feira foi dia de finados, tinha um público saudável aqui, um público bom, mas bem pequeno comparado ao que eu estou vendo aqui agora. E na quinta-feira foi um feriado católico, não foi um feriado espírita, porque não há feriado espírita. Dia de finados para o espírita é um dia como outro qualquer, haja vista que a gente lida com os espíritos sempre. E uma amiga minha foi para a igreja para visitar o túmulo da mãe dela, e lá ela recebeu um folheto falando sobre reencarnação e sobre a mediunidade. E eles lá dizendo que a reencarnação é uma mentira, não é verdade, e dizendo que os médiuns que dizem que incorporam os espíritos são mentirosos porque eles estão falando deles próprios, que a mediunidade não é verdadeira. Aí eu fico pensando, se é um feriado católico e é o dia de finados, e a casa que abraça os desencarnados é a casa espírita, por que o centro espírita na quinta-feira não vive cheio? Onde as pessoas podem ter contato com os seus mortos, num ambiente favorável a um diálogo, a um entendimento, através de pensamentos, ideias, ou até mesmo uma mensagem que pode ser psicografada, ou uma psicofonia, quem sabe. E exatamente ao contrário que acontece, a gente vê a casa espírita vazia, inclusive os espíritas aproveitam que é feriadão, né? E aí esvaziam as casas. Vem normalmente muito mais pacientes ou frequentadores da casa do que os espíritas trabalhadores. A única conclusão que eu tenho é que, além do feriadão, lógico, né? Tem muitos espíritas que ainda é espírita católico, né? Aproveita essas datas para descansar um pouquinho, né? Que às vezes a pessoa trabalha muito também, né? E descansa, né? Mas dia de finados para mim é um dia diferente para isso. Então a gente teria que falar da paciência, mas sobretudo o capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Há uma proposta no Evangelho, aliás, antes de falar dessa proposta do Evangelho, eu vejo como é mais forte o Evangelho do que qualquer outra coisa que aconteça em qualquer instituição religiosa. Como Jesus é potente, apesar da distância do tempo que ele aqui não está mais, pelo menos do ponto de vista físico, onde tem Evangelho, as casas vivem cheias. Onde se fala de Jesus, a casa está cheia, as pessoas procuram, as pessoas solicitam esse contato com esse espiritual, ou com esse indivíduo chamado Jesus. É muito melhor nós sermos pacificadores do que sermos pacíficos. Muita gente, às vezes, na condição de pacífico, aceita o mal, aceita o que não é melhor, de maneira calma, tranquila, como se fosse para ali denotar uma pessoa que está em paz, uma pessoa que está tranquila, que está de bem com a vida. A proposta de Jesus nunca foi ser pacífico, e sim pacificador. Além de ser pacífico, ele agir na vida para que a condição de pacificador estabelecesse um comportamento. Por exemplo, quando ele foi agredido na face por um soldado, um centurião, ele reagiu imediatamente e perguntou ao centurião: por que você me bateu? Eu fiz alguma coisa errada? Ou seja, ele reagiu. O centurião caiu a ficha que ele não tinha feito nada, ele foi simplesmente agredido. Então a ideia é que a gente vire pacificador e não simplesmente pacífico. A gente vive em paz, o couro está comendo, as coisas estão acontecendo, a gente está ali tranquilo, porque aquilo não chega a mim. Mas veja, a gente às vezes na oração ou no dia a dia, a gente diz assim: oh meu Deus, dai-me paciência, meu Deus, me ajude para que eu tenha paciência, que eu tenha resignação, que eu tenha paz. Se a gente for ver a lógica das coisas, se eu peço a Deus para ter paciência, Ele manda a informação para mim. Quando eu digo Ele, não é pessoa, olhando para esse vocabulário de Deus,
Ele manda para mim o conflito. Porque eu só posso provar que eu tenho paciência no conflito. Porque se está todo mundo tranquilo, todo mundo pacífico, não precisa ninguém mostrar que tem paciência, porque está todo mundo tranquilo. Eu só posso demonstrar que eu sou uma pessoa paciente a partir do momento que vem alguma coisa e mexe comigo, né? Me tira do lugar comum, do pacífico, para me tornar um pacificador, não ter exatamente a reação que comumente a gente teria na vida de maneira geral. Eu até quando recebi a informação que eu falaria desse tema hoje, eu senti vontade de dizer a Edilene que eu não gostaria de falar da paciência não. Porque paciência é algo muito pessoal, muito de cada um. E essa semana, a semana passada eu me vi em maus lençóis em relação à paciência. Porque eu achava que eu não era uma pessoa paciente. E venho descobrindo que eu sou e sempre fui uma pessoa paciente. O meu movimento, às vezes, de uma pessoa estressada, tem a ver com uma outra leitura do comportamento interno, considerando os aspectos psicológicos e emocionais de uma vida que foi vivida desde a infância com muita dificuldade. Sobretudo aguardando uma mãe que nunca chegou. Então, essa aceleração que eu tenho, que ainda tenho, possuo ela, me pertence, tem muito mais a ver com isso do que ser simplesmente uma pessoa estressada. Mas a semana passada, eu dirigindo aqui em Salvador, eu acho que Salvador é um lugar cruel. O trânsito de Salvador é muito cruel. O trânsito de Salvador ele é muito perverso. Eu fico vendo ali aquela área do Iguatemi, por exemplo, que os caras fizeram mudanças ali, disseram que está tudo lindo e maravilhoso, só para eles, né? Porque eu passo ali com muita frequência. E aquilo para mim não mudou nada, até piorou, porque a cada 150 metros tem uma sinaleira. E toda vez você tem que parar. E uma pessoa que faz isso todos os dias deve ser terrível para a pessoa. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Eu comecei a notar o quanto eu comecei a reclamar da vida, do trânsito. Comecei a reclamar. Reclamava de um lado, reclamava do outro, falando de uma coisa, falando de outra. E eu comecei a perceber que eu fui perdendo minha paz. Eu fui deixando o mundo me dar a paz que eu gostaria de ter e manter em mim. Digo, epa, peraí, não é isso que eu quero não. Vou parar de dirigir. Eu não tenho carro, o carro é de minha filha. Eu ando de ônibus, adoro andar de ônibus. Tirando aqueles caras que entram para vender as coisas, que é o tempo todo. E os evangélicos que ficam pregando Jesus Cristo, tirando isso, maravilhoso. Não vejo nenhum problema, sempre estou lendo, sempre estou estudando. E aí eu digo, não, eu vou andar de ônibus, não vou ficar andando mais de carro não, porque eu me estressei muito, é muita coisa errada que acontece, além do trânsito que é caótico, que é ruim, né? Mas ao mesmo tempo veio uma ficha e caiu. Se você fugir disso, você não demonstra para você a paz, a paciência que você quer ter. Porque ter paz e paciência escondido, todo mundo tem. É fácil, né? É uma coisa simples. Sabe, meu Deus do céu, então eu vou ter que voltar para o trânsito. Então eu preciso mergulhar de novo em mim. Que eu me dê conta de que eu medito todos os domingos na selfie e que eu preciso investir um pouco mais nas minhas meditações, preciso fazer mais retiro do silêncio e começar a entender mais uma conexão de mim comigo mesmo, para que o que o mundo me oferece, eu ter resistência em mim. Porque tem uma passagem aqui no Evangelho de João, pequena, capítulo 14, versículo 27. Jesus diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe vossos corações, nem se atemorizem. Não lhe dou como vou-lo dar o mundo, está dizendo que o mundo não nos dá paz. Está dizendo para a gente que o mundo é um lugar de atribulações, de conflitos, de dificuldades. E qualquer pessoa que pense em ter paz no mundo, não é possível. Não é factível dessa realidade. Agora, se você quer encontrar paz, faça os investimentos em você, sobretudo na sua família, sobretudo dentro de sua casa. Se formos considerar, por exemplo, a família que nós vemos ao mundo, a família originária. Minha família originária foi uma família muito grande. Eu tive pelo menos entre 12 a 15 irmãos, e houve época que moravam na casa 12 irmãos, 13 pessoas. Além dos idosos, tias e por aí vai, que a casa era muito grande. E a gente poder criar uma relação de paz com os familiares. Então, por exemplo, a gente vê às vezes os religiosos
especificamente os espíritas, serem pessoas que se dão bem no centro. Que todo mundo fala, que se dá, né, conversa, dialoga, como vai, tudo bem, tudo lindo e maravilhoso. Mas quando chega em casa e olha para a família, tem gente que ele não se dá. Tem gente que a gente não quer falar porque a pessoa é chata, porque a pessoa é problemática, porque a pessoa reclama, porque a pessoa briga. E é um contrassenso se a gente for interpretar o Evangelho nesse sentido, porque a proposta não é que você faça com que as pessoas vivam a paz. Cada um tem que ter a sua paz. Se o meu núcleo familiar é o núcleo primário da vida, é onde eu reencarnei, é onde estão ali aqueles que nós escolhemos para estar juntos, eu não posso ter inimigo ali. Eu não devo aceitar a condição de não me dar bem com alguém, mesmo que esse alguém não queira se dar bem comigo, mesmo que esse alguém não vá com minha cara, que não queira nem conversa comigo. É um problema dele. Então a gente vê às vezes uma certa hipocrisia, porque nós somos maravilhosos na casa espírita ou na religião que nós frequentamos, mas ao sair daqui, basta uma pessoa fechar a gente no carro, a gente volta a ser o que nós somos de fato, né? E na família é um lugar onde você não pode se esconder. Quem mora ali com você sabe quem você é. Pelo menos a parte que você esconde, sabe que você é. Porque eu aqui no centro, eu demonstro a melhor parte minha. E olha que não é essas coisas todas. Na minha casa não tem como eu me livrar disso. Eu vou demonstrar quem eu sou, como eu sou. E as pessoas vão observar exatamente o que eu sou. Eu às vezes fico com pena quando vejo uma mulher olhar para o marido e achar que ele é maravilhoso, que ele é gente boa. Ou ao contrário, o marido olhar para a esposa e maravilha, um espetáculo. Oh, coitados. Ingenuidade. Nós só somos maravilhosos quando nós enxergamos quem nós somos. Com isso eu não estou falando de pecado, de erro ou de acerto. Não quero trabalhar com essa ideia, porque gera na gente mais conflito ainda. A ideia é que a gente olhe que aonde tem conflito é onde eu preciso aprender. Aonde está o embate é aí meu crescimento. E não ao contrário. Não posso deixar de dirigir para me tornar uma pessoa melhor. Eu tenho que continuar dirigindo e me tornar melhor ali. Porque eu só posso demonstrar o meu melhor onde tem conflito. E não é possível não ter conflito. Não é possível. Onde tem ser humano vai ter tensão. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me aproprio da minha realidade espiritual, quanto mais eu me entendo como ser humano, menos eu causo tensão na relação com o mundo e com as pessoas que eu vivo. Quanto mais eu compreendo isso, é melhor. Eu vi ontem uma palestra, uma pessoa propondo que a gente aproveite um dia da semana. E eu me lembrei de um livro que eu li de Ângela Maria Lassa Labatá. Eu li esse livro, é uma psicóloga, deve ter uns 25 anos, 26 anos, onde ela propõe que a gente, alguns dias na semana, tire meia hora para ficar calado no meio de pessoas que falam muito. Que a gente tire uma hora num dia da semana para não falar mal de ninguém em nenhuma circunstância. E que a gente observe, inclusive, na hora que não está falando mal, dos nossos sentimentos quando as pessoas estão falando mal de alguém ou de alguma coisa. Exercício simples, né? E outro livro que eu li também, Cartas a um Jovem Terapeuta, que eu li uns 5 anos atrás, quando eu comecei a fazer faculdade de psicologia, onde ele propõe que, para você saber se você tem talento para ser psicólogo, veja no bairro que você mora, na rua que você mora, uma pessoa insuportável, que ninguém gosta, e tente conversar com ela. Tente criar uma relação de amizade com ela. Se você conquistar isso, você já tem um talento para ser psicólogo, para poder escutar alguém. Então, por que eu falei isso? Por que eu falei desses 2 livros? Só para aparecer, né? Porque eu não estou me lembrando do que eu falei. Por que eu falei? Juro que eu não me lembro. Ser melhor no trânsito. Ser melhor no trânsito, na situação de conflito. Continuo 0, mas tudo bem. Então veja, a gente só pode provar para a gente a melhor relação que a gente pode ter no mundo a partir da família. Então na sua família gerada, se você se dá bem com todo mundo, você cresceu muito. Sobretudo se você se relaciona efetivamente com eles. Eu particularmente não tenho nenhum problema com minha família gerada.
já tive vários problemas, sobretudo quando jovem, mas hoje eu sou amigo de todos, me dou bem com todos, todos me respeitam muito, e eu respeito muito a eles. Recentemente, eu liguei para o irmão meu para pegar umas cestas lá em casa para entregar um outro irmão meu e 2 pessoas que a gente atende, e ele combinou comigo o dia e o horário, não foi, e passou uma semana sem me dar a menor satisfação. Quando foi ontem ele me ligou, eu não pude ir e tal, mas eu vou tal dia. Eu tratei ele como se nada tivesse acontecido. Eu já resolvi o problema, eu já resolvi o problema. Já levei, já resolvi, fique tranquilo e tal. Me dou super bem, ele é evangélico, está virando pastor evangélico agora. Então eu me dou muito bem com eles. Aí tem uma família que eu gerei, que é o meu casamento e as 2 filhas que eu tenho. Eu tenho que ser amigo dessas pessoas. A família, o meu lar, tem que ser o melhor lugar do mundo. O centro espírita, a igreja católica, a igreja evangélica, não pode ser o melhor lugar do mundo para mim. Se eu não estou no melhor lugar do mundo, quando eu vou para a minha casa, para a minha repartição, para a minha intimidade, alguma coisa está errada. E às vezes a gente vê a condição das pessoas que vão para casa, ficam emburradas, às vezes querem ficar sem falar. Não concebo na minha cabeça, mesmo que tenhamos problemas e tensão, não é cabível uma pessoa religiosa, sobretudo aqueles que admiram ou são efetivamente espíritas, ficar sem falar, ficar emburrado, né? Mal-humorado. Como é que uma pessoa é espírita e levanta mal-humorado? Levanta chateado com a vida. O que foi que aconteceu? Você estava dormindo, você estava fora do corpo. Alguma coisa aconteceu no mundo espiritual, como é que você volta desse jeito? Alguma coisa está errada. No mínimo não está se fazendo uma reflexão da proposta da vida. O que é a vida? O que é viver a vida? O que é o sentido da vida? O que é o sentido das coisas? Então o meu lar tem que ser o melhor lugar do mundo. O centro pode ser extensão do meu lar, mas é lá que eu preciso chegar e dizer, estou no que é meu, no que me pertence, eu aqui posso ser eu. Porque tem coisas que eu faço em casa que eu não posso fazer aqui. Porque aqui tem um personagem que representa algumas coisas. Então eu tenho que ter respeito a isso, né? Em casa não, em casa você se desnuda. Então ali eu preciso conversar com as pessoas que moram ali. Eu preciso ter abertura. Eu preciso estar inteiro, eu preciso estar aberto, eu preciso estar na flexibilidade para a vida fluir de maneira positiva. Eu ali estar armazenando em mim poderes, capacidades, estruturação, personalidade, para ir para o mundo viver o que o mundo oferecer. Porque segundo Jesus, o mundo não vai oferecer a paz que a gente precisa. Não vai. Como o núcleo familiar é menor, podemos fazer um exercício com muita categoria se a gente quiser de fato fazer isso. E eu percebo isso porque ontem, por exemplo, eu tive uma aula de cidadania, uma aula de respeito à liberdade, a aula de respeito às diferenças, conversando com a filha minha ontem, a mais nova. Ela reuniu a gente para conversar sobre uma questão dela com a irmã e deu uma aula para a gente. Eu olhava e dizia assim, meu Deus, que privilégio meu ser parceiro de uma entidade espiritual dessa. Não estou dizendo que ela é mais evoluída que eu e que eu sou mais evoluído que ela, mas o entendimento de viver em sociedade, precisamos ampliar muita coisa, muita coisa. As coisas mais simples. Às vezes as pessoas reclamam muito da vida. Eu fico observando no dia a dia da vida, nas pessoas que a gente atende, nas famílias, as pessoas reclamarem que as coisas estão caras, as pessoas reclamarem que está tudo difícil, está tudo isso, está tudo aquilo outro. Quando a gente vai ver, fica parecendo o que eu fiz quando eu estava dirigindo. A gente só reclama, porque a gente não procura entender o que é que a vida está me dizendo. Agora eu me lembrei porque eu dei exemplo dos 2 livros. Foi uma palestra que eu ouvi. Olha como vem, está vendo? A gente tirar um dia na semana, e aí seria o dia inteiro, para entender que qualquer coisa que me acontecer é o melhor para mim. É o melhor para mim. Qualquer coisa. Então a gente vai às vezes no açougue, aí pede uma carne, um filé, e o cara quer vender uma carne inferior ao filé. Como você não conhece, você é enganado, não é?
Às vezes a gente pode ser assaltado, alguém levar o aparelho celular, ou qualquer coisa que aconteça nesse sentido, ou alguém ser gentil com você, como por exemplo, o motorista do ônibus parar e você entrar no ônibus e ele dá bom dia, ou você para na portaria do seu prédio, vai sair com o seu carro e o porteiro abre lá para você passar. Você agradecer todos esses eventos da sua vida como se fosse o melhor para você, seja ele qual for, o melhor para você. Um dia, de preferência no dia de segunda-feira, que é um dia comum a todos. Está todo mundo cansado do final de semana, né? Muita gente revoltada porque tem que trabalhar, porque segunda-feira é um dia chato, né? Que as pessoas falam. Então tire esse dia para fazer isso desde a hora que você acordar. Então se você mora com alguém ou numa família onde tem gente mal-humorada reclamando da vida, agradeça, porque é uma coisa boa para o seu crescimento espiritual. Eita, exercício difícil, não é? Porque é dito assim, o Espiritismo é o Consolador prometido. Se o Espiritismo é o Consolador prometido, por que os espíritas não são consolados? Por que os espíritas reclamam tanto da vida? A gente vê às vezes uma certa pretensão, um certo orgulho, quando é dito que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, como se nós fôssemos os melhores. E os nossos irmãos evangélicos e católicos são ignorantes, porque acreditam em Adão e Eva e não acreditam na reencarnação e na continuidade da vida. E a gente tem esse orgulho do Consolador. E por que a gente não é consolado? Por que você sofre tanto? Por que você adora tanto o sofrimento, né? Por que você trabalha às vezes na casa espírita para não ir para o umbral? Se você já é consolado, se a mensagem tem que chegar em seu coração, ou deveria, então não há outro meio, não há outra forma de acontecer. Não pode ser diferente. Não posso terceirizar essa realidade. Se você se dá bem na casa espírita, com os amigos, que a coisa mais fácil do mundo é a gente se dar bem fora de casa, né, com as pessoas. O mais difícil é dentro de casa, onde as pessoas conhecem a sua realidade. Então, se você vive essa dificuldade e não aceita, reflita. Porque está aqui no Livro dos Espíritos, na questão 919. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Olha que interessante. Qual o meio prático, ou seja, fácil, comum a todos, né? E eficaz, ou seja, além de prático, comum a todos, fácil, porque vai ter um resultado eficaz. O resultado é bom para você resistir ao mal. Olha o que os Espíritos respondem com uma categoria absoluta. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, devolve o problema na mesma moeda, do mesmo tamanho, com a mesma dificuldade. Só tem um jeito, você se conhecer. Eu só posso me tornar uma pessoa melhor na relação com quem quer que seja, sobretudo na minha intimidade, quando eu conheço a mim mesmo. Quando eu faço alguns esforços olhando para essa realidade em mim. Senão as coisas não mudam e não vão mudar nunca. Por isso que não acredito eu que Deus escolheu pessoas, os eleitos, para se tornarem pessoas sofredoras. E por isso eles vão se tornar melhores. Se eu sofro, eu tenho que avaliar qual é o meu sofrimento e por que o sofrimento está acontecendo. Se não vou atribuir ao meu passado, à minha encarnação anterior, o mal que eu vivo hoje. Esqueço de viver o presente, porque eu fico olhando um passado que não é possível voltar. Não é possível. Não há condição da gente retroceder nessa realidade. A proposta reencarnatória é: o que eu tenho que fazer aqui agora para o meu futuro ser melhor, porque o passado já foi. Quando eu comecei a palestra eram 9h10, quase 9h15, é passado. Só importa aqui agora. Se ficou alguma coisa desse tempo de lá para cá, é seu, lhe pertence. É um aprendizado contínuo e constante, mas não volta, não é possível voltar. É o que a gente às vezes atribui à sociedade, dizendo assim, a solução do Brasil é a educação, porque essa violência que está aí é falta de educação, falta de escolas. Será? Será que é isso mesmo? Se educação e escola provesse as pessoas de não serem violentas, de fato, as pessoas escolarizadas, intelectuais,
não seriam violentas. Porque subentende-se que todo mundo que é escolarizado não seria violento. A mesma coisa a gente pode atribuir à miséria. Porque dizem que a violência é fruto da miséria que as pessoas vivem. É fruto de não ter com o que comer, de viver numa sociedade injusta. Mas se isso for verdade, todas as pessoas que vivem isso deveriam ser violentas, serem pessoas más. E não são. Tem pessoas que vivem exatamente isso e não escolhem esse tipo de vida. Ao contrário, isso quer dizer que a gente precisa refletir o que está sendo dito mesmo sobre isso. Porque tem países no mundo que o nível de escolaridade é ótimo e tem muita violência. Tem países no mundo que não tem a miséria que tem no Brasil, como Suíça, por exemplo, mas tem um índice de suicídio altíssimo. Então não é isso. Aponta aí para a mente do indivíduo, aponta para a entidade espiritual, demonstrando que há uma insatisfação, há uma angústia, há uma dor na pessoa, independente da condição que ela vive. Porque de fato, muitas vezes, ou pelo menos um percentual alto dessa realidade, a pessoa escolhe fazer, escolhe. Então tem muita coisa na vida que é escolha. Eu escolho fazer tal coisa, eu escolho fazer tal coisa, e a gente termina fazendo coisas e se acostumando a viver e fazer aquilo. Quando a gente não está muito atento, às vezes a gente está arrumando uma casa e tem um objeto que a gente botou ali porque vai jogar fora depois ou vai dar alguém. Às vezes o objeto fica ali 1 dia, 2, 3, 4, 5, 1 mês, 2 meses, 5 meses, está ali para dar alguém, mas não, já faz parte do cenário. A mesma coisa é a nossa vida. A gente está doido para se tornar uma pessoa melhor. Eu agora quero ser uma pessoa mais paciente. Você está fazendo o quê? Nada. Toda hora que chega um problema, você age igual uma pessoa que não está buscando essa realidade. Você só demonstra ter paciência quando vem o problema para você enfrentar. É aí que você demonstra essa realidade. Essa semana agora eu estava vindo do médico com minha filha. Eu estava fazendo a curva para entrar no condomínio que eu moro, não, no conjunto habitacional que eu moro, uma área nobre aqui, chamada São Marcos. Então eu entrei na rua e parei, porque vi muitos carros paralelos, eu não podia entrar, porque senão ia bater e tem uma sinaleira. Eu parei colado com o passeio, então eu não podia subir o passeio e nem podia passar. E tinha outros carros aqui na fila, esperando a hora de passar. Eu vi a sirene de motos, né, desse pessoal, os policiais que trabalham com moto, pelotão Águia, né? E fiquei na minha, eu estava parado, esperando os carros passarem, eram muitos carros. Aí uma viatura, uma moto da polícia parou na minha porta. E ele sentiu dificuldade de passar por causa do meu retrovisor e o retrovisor do outro carro. Ele perdeu a paciência comigo, quer dizer, com o retrovisor do carro, não foi comigo, né? E ele começou a dar tapa no vidro do carro, do meu lado, né? Começou a dar tapa, e falou alguma coisa lá que eu não entendi o que foi não. Aí eu botei a metade do carro para frente, quase que os carros poderiam bater em mim, porque o cara estava lá nervoso, querendo passar e achando que eu tinha que fazer alguma coisa. E eu me dando conta, meu Deus, por que essa violência? Por que chegou a mim essa violência? Eu não sou assim. Em que pese às vezes a gente sentir vontade. Eu não fiquei nervoso, fiquei tranquilo, no trânsito normalmente eu sou tranquilo para isso, eu não esquento muito a cabeça. E achei um absurdo aquela violência, não considerou nem meus cabelos brancos. Porque eu tenho que ter um privilégio, pelo menos nessa hora. Pô, não, mas ele é um senhor, né? Com esse rosto de jovem, mas o cabelo branco deveria ser respeitado. E eu não estava errado, eu não podia fazer nada. E eu fiquei pensando, se eu fosse uma pessoa violenta, tanto quanto ele, e até um policial que quisesse reagir, podia acontecer ali uma miséria, tanto com ele quanto com a gente, inclusive com outras pessoas. Outras vítimas poderiam estar envolvidas num processo daquele. Por quê? Porque a gente às vezes precisa estar olhando, o mundo não oferece a gente o que a gente está querendo. Às vezes você está na maior parte do mundo, vem um problemaço para você resolver. Se você agir exatamente como o mundo lhe ofereceu o problema, então não está adiantando muita coisa suas reflexões a respeito de você mesmo. Ou se você agiu, assuma que você agiu. Porque também tem o contrário, né? Às vezes a gente, em nome da paciência, a gente engole tudo. Vai adoecer, viu? Vai dar problema em algum lugar esse negócio. Essa caixa vai abrir e você vai ter coceira, vai ter tontura, dor de cabeça, né? Dor em algum lugar.
porque você ficou guardando guardando muita coisa há muito tempo. A ideia é que a gente se defenda, a semelhança do que Jesus fez. Tomou a bufetada e ele perguntou: o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Eu queria dizer: eu guarda isso. O que foi que eu fiz? Onde é que eu estou errado? Eu estou parado aqui, eu não posso sair. Tem que se virar para subir o passeio. É você que não tem ninguém, não eu. Mas eu não podia fazer isso, não tinha nem como fazer. Então precisamos ter ideia de reação. Chegar para a pessoa, dizer alguma coisa, conversar alguma coisa com a pessoa, que foi um dos aprendizados que eu tive ontem com minha filha. Olhando no olho e dizendo as coisas. O que pensa, o que acha. Ah, mas eu não penso desse jeito. Isso é um problema seu. É um direito que você tem. Mas você tem que respeitar a minha maneira de pensar. A minha maneira de ver a vida é a minha maneira. Você julgue certo ou errado, pequeno ou grande, tem que ser respeitado. Isso é muito difícil. A gente, quando vê o dia a dia das pessoas, é comum a gente ver as pessoas atropelarem por não ter paciência com elas próprias e, naturalmente, não tem paciência na relação com o outro. De maneira que, bem-aventurados os mansos e pacíficos, propõe que a gente entenda em que ponto eu devo ser uma pessoa pacífica, mas, sobretudo, me tornar uma pessoa pacificadora. Para você se tornar uma pessoa pacificadora, você precisa fazer mudanças, transformações. Não adianta vir ouvir o Evangelho sábado de manhã, fazer tratamento, fazer palestra espírita, frequentar os melhores ambientes religiosos, se a gente não se transforma, se a gente não faz um movimento. A proposta do Espiritismo, a proposta de Allan Kardec e a proposta de Jesus nunca foi tornar-nos pessoas religiosas. É, sem dúvida alguma, convocar a nós para entendermos que somos seres imortais. Eu sou uma entidade espiritual vivendo no corpo. A vida é una, a vida é única. Não existem duas vidas. A vida é sempre uma. Os personagens, as encarnações, que são variáveis. Infelizmente, a gente vê a vida como os personagens, como as passagens que a gente tem. Quanto mais eu me desprendo do personagem para viver a vida espiritual, considerando a vida do mundo material, respeitando as coisas, me torno uma pessoa melhor. Então eu ganho valores para próximas vidas, próximas oportunidades, eu estar numa condição melhor. Quanto menos eu faço isso, me torno uma pessoa ignorante, intolerável, e não compreendo a vida e vivo reclamando de tudo, e da vida inclusive. Então, isso eu não fiz ainda, porque eu vi ontem, mas eu vou começar a fazer comigo. Tirar um dia na semana, sobretudo dia de segunda-feira, para escolher que tudo é melhor para mim. Tudo, qualquer coisa, inclusive ser maltratado, é o melhor para mim. Mesmo que eu tenha que fazer uma reelaboração disso, para ver como é que funciona esse negócio dentro, né? Estou propondo a vocês, mas certamente vou fazer comigo mesmo. Muita paz. Vamos agora. Fecha o livro e abre ela. O sorteio do livro, né? Vamos ao sorteio. Divaldo Franco, Uma Vida com os Espíritos, Sueli Caldas Schubert. Número 49. Gonzales. Voltou a demorar com os espíritos, ó. Já não era sem tempo, né, Gonzales? Bom, vamos aos nossos avisos dessa manhã de hoje, começando por um convite que nós queremos fazer a vocês, diante a crise que nosso país enfrenta, e nós também vivemos a mesma crise que o país enfrenta, crises nossas. O trabalho social Badu, ele precisa ser mantido, a nossa instituição precisa ser mantida, e diante dessa crise, principalmente financeira, a gente precisa reinventar para se manter, para se sustentar, que não tem sido muito fácil, né? E como somos uma instituição sem ajuda governamental, sem ajuda de grandes, né, ajudas grandes de pessoas, então sempre a gente está criando coisas para facilitar.
e decidimos fazer, que não estava no script, vocês já devem ter visto, quem não viu vai ver agora. Deixa eu passar para cá. Esse festival, olha que chique, festival de sabores. Só para modificar, não é festival de tortas, é um festival de sabores, embora sejam tortas salgadas, doces, de variados sabores. E aí o que é que acontece? Baratinho, baratinho, baratinho. Você adquire um ingresso, um convite de apenas R$15 e em adquirir esse ingresso você já ganha 2 fatias de torta. Aí você vai ver se é salgada, se é doce, certo? E de brinde, olha que absurdo, né? A gente está precisando e ainda dá um copo de refrigerante de 300 ml. Vocês estão achando pouca coisa? Quem anda na Viva Gula ou na... Você vai pagar 2 fatias. Claro que não vai ser o mesmo tamanho. Mas são 2 fatias de tortas. E o mais importante, fluidificada. Não engorda, não tem toxinas e vai fazer um bem danado para vocês. Só pelo simples fato de estar aqui conosco no dia 25 de novembro, certo? Ouvindo e desfrutando de uma música ao vivo fantástica, MPB, um MPBzinho, uma coisa bem bacana, né? E mais, teremos também no dia um bingo, ainda não vamos dizer qual vai ser o prêmio, mas um bingo para a gente se divertir um pouco, curtir um pouquinho, né? Ter um tempo de, como dizem no popular, jogar a conversa fora, que praticamente a gente chega no centro correndo, sai correndo e nunca tem tempo de interagir, de integrar. Então participem, contribuam, ajudem o nosso trabalho, né, com adquirindo esse ingresso, que com certeza vai fazer muito bem. Vai ser sábado, aqui, ó, das 19 às 21 horas, dia 25. Esse cartaz vai estar lá fora. Pode vir aqui para o pessoal que está no vídeo assistindo, que está sendo transmitido, viu, gente? E aí, vai ser dia 25. Continuando ainda os avisos, a gente não pode deixar de pedir a vocês a contribuição para o trabalho social, os alimentos não perecíveis. Nós temos uma lista de alimentos que estão lá fora no display, que compõe a nossa cesta básica entre feijão, arroz, farinha, açúcar, macarrão, leite em pó, papel higiênico, sabonete, sardinha, biscoito creme cracker, leite, café, fubá de milho. E a quantidade está lá fora, são 140 famílias atendidas, assistidas pelo nosso trabalho. Não digo mais família em risco social, são famílias que já vivenciam o risco social. Eu já falei aqui inúmeras vezes. E a contribuição de vocês é sempre bem-vinda para a composição dessas cestas. Estamos com o estoque praticamente zerado. E daqui a mais 2 semanas nós precisamos entregar 140 cestas. E essas cestas só acontecem se vocês ajudarem a gente a construir. Certo? Então vamos fazer campanha no nosso trabalho, vamos fazer campanha na nossa família, vamos fazer campanha com os amigos, pelo o Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, né? Que a gente fica mandando às vezes um bocado de mensagem que enche o saco dos outros. Pelo menos proponham as pessoas a contribuírem com um trabalho social tão rico como esse, aproveitando que está sendo transmitido. É um trabalho onde nós temos palestras psicoeducativas, temos oficinas profissionalizantes, dentre elas temos culinária, temos artesanato e personalização de eventos. Temos o grupo de acolhimento, que é um grupo que tem resultados terapêuticos e psicológicos. Temos o grupo de gestantes, onde nós orientamos as gestantes durante toda a gestação e depois do parto, o desenvolvimento da criança até a sua primeira idade. Enfim, é um trabalho muito rico. É um trabalho de despertar consciência e que só é possível com a ajuda de vocês. E para finalizar, para finalizar, nunca que finaliza é mole, tem aqui também o pedido das notas fiscais, né, que também terminam por ajudar o nosso trabalho social.
Gonzales, a nossa meta? 250? Já aumentou, viu? Todo dia ele aumenta. 250 mil notas nós estamos precisando arrecadar. Esse período onde a gente gasta mais, né? Chegando no final de ano ainda. Então vamos trazer as notas de agosto, ainda serve. De agosto até dezembro vai ser a nossa campanha. E vamos fazer isso com força. Passar no posto de gasolina, pedir na farmácia, pedir nos restaurantes, mercados, né? Para que a gente possa fazer esse trabalho bonito. E agora, de verdade, gente, eu prometo, para finalizar, vocês chegaram aqui, vocês devem ter visto uma árvore de Natal montada lá fora. É uma árvore de Natal diferente do que a gente vê nas ruas, nos shoppings, né? Mas essa árvore de Natal tem um coraçãozinho, e nesse coraçãozinho tem uma foto de cada mãe que é atendida por nós no trabalho social. Se vocês querem conhecer essas mães, vocês vão chegar lá, pegar esse coraçãozinho, segurar esse coraçãozinho com todo o seu amor e olhar para essa mãe. Quando você abrir o coraçãozinho, tem um presente, tem um brinde lá que vocês vão dar para elas como presente de Natal. Não é usado dessa vez. Dessa vez o presente é novo. É um jogo de toalhas, né? Com 4 peças, 2 de rosto, 2 de banho. Agora não é aquela que a gente bota e vê a lua, não. A toalha, né? Que dê para enxugar de fato o corpo. Comprar essa toalha como se a gente estivesse comprando pra gente. E ali não estão todas as mães, certo? Que são atendidas pelo nosso trabalho, porque não vão caber ali as 140. A gente botou aquelas ali. Assim que vocês todos pegarem, passam na recepção. Érica, anota aqui, dá o nome para Érica do coraçãozinho para a gente ter o controle, tá? E aí já podem começar, comprou trazendo. Tem uma data prevista para entrega dessas toalhas, desses presentes, mas aí aqui agora eu não me recordo, mas eu digo a vocês depois. Então vamos nos juntar, nos unir, aproveitar esse espírito natalino que está chegando para a gente fazer com que esse trabalho aconteça, pelo menos até dezembro, né, que é onde a gente tem o nosso recesso. Então vamos agora orar e pedir a Deus a nossa proteção para que a gente continue fazendo esse trabalho rico e beneficente. Os passistas vão ocupando aos poucos os seus lugares. E nós outros nos disponibilizando para receber as vibrações que vêm do alto, que modifica a energia do ambiente, nos conectando com o que há de melhor dentro de nós, que está tão próximo de nós e que às vezes nos distanciamos dos melhores sentimentos, dos sentimentos mais nobres, que poderiam pacificar as nossas almas. Vamos sentir como se fossem gotas de luz caindo do alto sobre as nossas cabeças, penetrando em nossos poros, tranquilizando as nossas inquietações, saciando a nossa fome e sede de justiça, de amor. E assim, querido e amado Mestre Jesus, te rogamos paz em nossos corações, para que ele possa pulsar incessantemente, paciência,
para que a nossa alma se tranquilize, e amor, para que a nossa vida pulse, envolvendo a nós mesmos e todos aqueles que nos cercam. Nos conduz aos nossos lares, fortalecidos de todos os teus ensinamentos. Sê conosco agora e sempre, que assim seja.